Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão, o presbítero Gabriel, com o intuito de não deixá-los aí prejudicados, no que se refere à matéria de introdução bíblica. Nós vamos fazer agora uma aula bem resumida, vamos dizer aqui na palavra popular, bem mastigada, sobre o conteúdo dessa matéria. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Nós estamos aí com o intuito de aprender de Deus todos os dias e estudando essa matéria que é muito importante para nós, que é a matéria de introdução bíblica, ou popularmente falada pelos teólogos, bibliologia. Mas antes da gente iniciar essa aula, eu quero convidar você, aonde você estiver nesse momento, se você está na sua casa, onde você estiver, eu quero te convidar para que a gente possa fazer uma oração a Deus, para que Deus possa nos direcionar pela sua palavra, para que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que Deus possa nos guiar aí através deste estudo. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu quero te apresentar, Senhor, a vida, meu Deus, desta pessoa que está agora, meu Deus, assistindo o vídeo desta matéria. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir o entendimento, que nós venhamos, Pai, nos encher da graça, mas que nós venhamos também nos encher do conhecimento do Senhor sobre a nossa vida, conforme nos instrui a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor venha nos dar graça, nos dar compreensão da Tua palavra, meu Deus, neste dia, da Tua palavra, meu Deus, nesta tarde, meu Deus, nesta manhã ou nesta noite, independente do horário que esta pessoa está vendo esta aula, que a bênção de Deus esteja sobre a vida, sobre a família e sobre a casa desta pessoa, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, então eu quero aqui resumir de forma bem clara, para que você possa ter compreensão da matéria de introdução bíblica, ou da matéria de bibliologia, melhor dizendo. Nós iremos trabalhar na matéria de bibliologia 3 pilares de compreensão ou 3 pilares de conhecimento, tá? Então talvez você me pergunte: Gabriel, qual que é a finalidade do estudo de introdução bíblica? A primeira finalidade é compreender a formação da Bíblia Sagrada. A segunda finalidade é compreender a história da Bíblia Sagrada. E a terceira finalidade é compreender como a Bíblia chegou até nós. Então, o tema central do estudo de introdução bíblica é exatamente a Bíblia Sagrada. Introdução bíblica é o mesmo que bibliologia na linguagem teológica. Então, são 3 finalidades. Se for matéria de prova, guarde isso. Se cair na sua prova, qual é a finalidade do estudo da introdução bíblica, você vai saber que são 3: compreender a formação da Bíblia, a história da Bíblia e como a Bíblia chegou até nós. O primeiro tópico de nosso estudo, descrito em nossa apostila, em nosso livro, é a Bíblia como um livro singular. O que é isso? O que é a Bíblia como um livro singular? Ou melhor dizendo, a Bíblia como um livro único. Para nós cristãos protestantes, a Bíblia é um livro singular. A Bíblia é um livro único, ou seja, é a nossa única regra de fé, é a nossa única regra de crença. A Bíblia é o nosso manual. Então, o primeiro tópico de nosso estudo hoje é a Bíblia como um livro singular. Veja bem, a Bíblia, ele é um manual de orientação para o cristão, que foi dado por Deus ao homem, para que este ser possa ser guiado pelo caminho da verdade. Para compreendermos a matéria, nós podemos voltar ao livro do princípio, lá no Gênesis bíblico, o primeiro livro aí, na ordem cronológica da Bíblia protestante, dizendo melhor para você, é o livro do Gênesis. E quando a gente fala do livro do Gênesis, a gente encontra ali a criação da humanidade, a gente encontra o princípio, a gente encontra a formação de todas as coisas. No livro de Gênesis, tudo inicia de uma forma muito perfeita, muito bonita. Livro de Gênesis, capítulo 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Então nós temos aí, a grandeza de Deus, a beleza de Deus descrita no livro de Gênesis. Nós vemos também no livro de Gênesis Deus criar o ser humano. Deus cria o homem, o primeiro homem, Adão, e Deus cria Eva para ser ali a sua mulher. Nós vemos também que há o cair do homem no livro de Gênesis. Assim como existe a beleza da criação de Deus no Gênesis, nós conseguimos compreender e entender também que ali também acontece a primeira queda, onde Satanás ele vem para seduzir o homem, para seduzir a mulher, e ali nós vemos a queda do homem. Mas diante dessa queda, nós conseguimos também encontrar um plano de Deus, mesmo no meio da queda, mesmo naquilo que tudo no meio de que tudo parecia perdido, nós vemos Deus prover um plano de reconciliação para agora este homem, um ser que é caído, um homem que está, vamos dizer que em seu sinônimo de morte. Nós vemos Deus montar um plano de reconciliação para esse homem agora que está caído por causa da desobediência e por causa do pecado. Nós vemos no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 5, que diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos o homem cair no livro de Gênesis, mas dentro do mesmo livro nós vemos Deus prover um plano de reconciliação. E a Bíblia, dentro da Bíblia está esse plano de reconciliação. Dentro da Bíblia nós encontramos o manual do cristão. Dentro da Bíblia nós encontramos o caminho a ser seguido. Eu costumo dizer que a Bíblia é como se fosse o mapa do tesouro, porque na Bíblia contém a rota correta de encontrar o tesouro escondido. Na Bíblia contém o caminho correto para encontrar aquilo que é precioso. E para nós cristãos, na Bíblia, ela é comparada a esse mapa, Na Bíblia nós encontramos tudo. A Bíblia ela é suficiente para que nós venhamos encontrar a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o estudo de bibliologia ou introdução bíblica é que a Bíblia para nós é mais do que suficiente. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é fiel em seu texto, é fiel em sua mensagem, e nela estão as instruções de como viver uma vida nesta terra e de como viver uma vida correta para alcançar os céus. Vamos iniciar aqui. Veja bem, é bem verdade dizer que a Bíblia ela está na mesa dos grandes e dos pequenos. Ela está na mesa dos ricos, ela está na mesa dos pobres, ela está na mesa dos intelectuais, ela está na mesma, até mesmo dos analfabetos. Sua mensagem gera impacto aos leitores, desde o grande até o pequeno, e gera salvação para aqueles que creem. Como já dizia Rui Barbosa, um dos grandes organizadores da República Federativa do Brasil, Rui Barbosa, que é jurista, advogado, político, escritor, diplomata, filósofo, tradutor e orador. Se eu coloco abaixo de todos os livros, ela é quem mantém todos eles. Se eu coloco no meio de todos os livros, ela é o coração destes livros. E se eu a coloco acima dos livros, ela é a cabeça e autoridade de todos os livros em minha biblioteca. A Bíblia é suficiente. A Bíblia está na mesa dos grandes e pequenos, e para aqueles que praticam a sua mensagem e que seguem pelo caminho que ela ordena, encontram a salvação de suas almas. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, o que eu estou introduzindo para você é a importância da Bíblia Sagrada na vida do cristão. Todo cristão convertido em Jesus, todo cristão que serve a Deus, ele precisa manter-se atualizado dentro do contexto bíblico. Ele precisa sempre estar em constante oração, em jejum e principalmente
no conhecimento. O que a Bíblia nos instrui é: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E aonde nós vamos encontrar esse conhecimento? Através do estudo da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar aqui agora do tópico 2 do nosso livro, e aí de uma forma bem resumida para você, sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. Então, tópico 2, a Bíblia e sua estrutura. Como que é estruturada a Bíblia protestante, tá? Saibam que eu estou me referindo hoje à Bíblia protestante. O tema do nosso estudo é a Bíblia protestante, é a Bíblia do crente, é a Bíblia do evangélico, tá? Então, como que é a estrutura da Bíblia que nós conhecemos, né? Quando a gente se converte, quando a gente chega até Cristo, a primeira coisa que a gente faz é comprar uma Bíblia, ou a gente ganha de alguém uma Bíblia. E aí você vai, ao decorrer do tempo, tendo domínio ali da palavra, sabendo abrir no versículo certo, encontrar o livro certo para ler, enquanto o pregador está pregando, quando ele pede, né? Quando o pastor pede para abrir em um versículo, enfim. E aí às vezes fica aquela dúvida: como que funciona a estrutura da Bíblia, tá? E aí a gente vai voltar lá atrás na história para você compreender, e isso para ficar guardado para você, futuro teólogo, como que é estruturada a nossa Bíblia, né? Como que foi todo esse processo de estruturação para chegarmos à Bíblia que conhecemos hoje, tá? Então primeiro, para a gente compreender, a gente tem que falar do vocábulo da Bíblia, tá bom? O vocábulo da Bíblia, ele é derivado do grego, que traduzido significa pequenos livros ou coleção de livros pequenos. Então veja bem, o vocábulo Bíblia, ele é derivado de uma palavra grega, que traduzido para a nossa língua, significa pequenos livros ou coleção de livros pequenos, tá? Como que era formada aí esses pequenos livros, essa coleção de livros pequenos, tá? Era o conjunto de vários rolos pequenos que formavam a Bíblia Sagrada. Então, para você compreender melhor, vamos imaginar aquele pergaminho, né, que os antepassados escreviam, né? E aí daqui a pouco a gente vai falar da matéria-prima desses pergaminhos. E aí a Bíblia era escrita em formato de rolo. Então, escrevia-se, por exemplo, um livro bíblico, e aí tinha aquele rolo que formava um livro da Bíblia Sagrada. E o conjunto de todos esses rolos é o que conhecemos hoje como Bíblia. Vamos falar aqui então um pouco sobre a escrita da Bíblia Sagrada, tá? A escrita, como eu disse para você, ela foi em formato de rolo. Então se escrevia ali e formava-se um rolo. Cada rolo era um livro. Qual que é a matéria-prima que formava esse rolo, onde era escrito as palavras da Bíblia Sagrada? Primeiro, pele de animais. Segundo, planta aquática. Então a Bíblia, todo o processo bíblico, lá de trás, lá da história, era um processo artesanal. Então tudo era feito na mão mesmo. Agora você imagina, né? Quanto a Bíblia era extensa, quanto a Bíblia era grande, e ela ser feita de forma artesanal. Que trabalho tiveram os santos, né? Que cuidado os santos tiveram, né? Os discípulos, os apóstolos, os profetas, os escritores da Bíblia, para manualmente escrever as mais belas e santas palavras de Deus. E muitas vezes não damos valor ao que temos hoje, né? A tecnologia que temos hoje, né? E é bem verdade dizer, e eu deixo isso aqui como observação para você, aluno de teologia, que por ser feito de forma artesanal, a Bíblia era caríssima nos tempos antigos. E só poderia ter a Bíblia quem tinha muito dinheiro, quem era rico. Por quê? Porque a matéria-prima para a construção da Bíblia era uma matéria-prima gigante. Então, era caro para ter-se aí a Bíblia Sagrada. Mas isso mudou aí logo após a invenção do que chamamos de gráfica, né? É através da gráfica que a gente produz a Bíblia hoje. Lá em 1450, Gutenberg, ele inventa a gráfica que possibilita a produção de livros de modo mais industrial. Claro, todo esse meio tecnológico para a produção de livros, para a impressão de Bíblia, demorou-se aí anos e anos para chegar onde chegamos hoje.
Mas lá em 1450 a gente já vê um grande avanço na tecnologia com a invenção da gráfica por Gutenberg, aonde o povo mais humilde consegue ter aí o acesso à Bíblia Sagrada. A tecnologia possibilita tudo isso, tá bom? Avançando aí no tópico da estrutura da Bíblia protestante, nós iremos detalhar um pouco a Bíblia que nós conhecemos para gerar o conhecimento teológico dentro de nós, tá? Veja bem, a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela é a Bíblia protestante, tá? E aí eu vou dar um exemplo, mais uma vez, da Igreja Católica. A gente tem muito usado em nossas aulas a Igreja Católica como exemplo para muitos estudos teológicos, enfim, de comparações, enfim, porque a Igreja Protestante, ela parte lá do catolicismo, né? A gente já falou sobre Martim Lutero, sobre aquela reforma que teve das 95 teses pregadas, né, no castelo de Wittenberg. Enfim, nós temos aí o advento da reforma protestante e a gente tem usado muito a Igreja Católica como alguns exemplos do nosso estudo de teologia. Então, eu vou dar mais esse exemplo aí sobre a Bíblia Católica, tá? A Bíblia Católica, ela tem alguns livros a mais, a gente vai ver um pouco mais à frente na aula, do que a Bíblia evangélica. E talvez isso gere um conflito. Qual é a Bíblia que está certa? Para nós que somos cristãos, a nossa fé está pautada naquilo que nós aprendemos. Então, nós sabemos que a Bíblia, não há dúvidas em nós, que a Bíblia do protestantismo, que a nossa Bíblia é a palavra de Deus, tá? Mas, quando alguém perguntar para a gente, ou nos indagar, por que a Bíblia católica, por exemplo, tem mais livros do que a Bíblia evangélica? Então, a Bíblia evangélica protestante, ela tem 66 livros, que se dividem em Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, se cair na sua prova, quantos livros contém a Bíblia Sagrada protestante? 66 livros. Quantas são a divisão da Bíblia Sagrada? 2 divisões, Velho Testamento